Se você, como eu, fica obcecado pelo que rola nos bastidores da Fórmula 1, esse caso aqui é daqueles que faz a gente lembrar por que o esporte é tão bizarramente engenhoso. O Grande Prêmio de Mônaco de 2026 já entrou para a história pela quinta vitória consecutiva do Kimi Antonelli. Mas não foi isso que chamou a atenção de quem olha com cuidado nesse esporte. Enquanto todo mundo falava da corrida morna nas ruas do Principado, 8 equipes estavam numa guerra silenciosa. E todas elas trapacearam no mesmo lugar exato do carro. No mesmo detalhe minúsculo numa peça que ninguém fora do paddock reparou. Tipo, que história é essa? Pois é. A história começa com uma brecha minúscula no regulamento técnico da Fórmula 1. Um vão que só existe numa pista específica, Mônaco. E que, aparentemente, ninguém tinha pensado em explorar até agora, de acordo com o pessoal do Motorsport, que fez um levantamento bem detalhado. Os repórteres Jake Boxall-Legge e Matt Summerfield. O que aconteceu no fim de semana foi uma corrida dentro da corrida. Uma guerra de engenharia que aconteceu nos boxes enquanto os pilotos davam volta. Mas o mais curioso, o que realmente faz você coçar a cabeça, é que a Fórmula 1 sabia dessa brecha. A FIA sabia. E todo mundo deixou passar. Por quê? Bom, a resposta não é tão óbvia quanto parece. E a verdade, quando você descobre, muda completamente como você entende a Fórmula moderna. Para entender o truque, você precisa lembrar que Mônaco não é uma pista comum. É a corrida mais lenta do calendário da Fórmula 1. Velocidade máxima lá embaixo, downforce no máximo, os pilotos quase parando na curva do hotel, a famosa Lowe's Hairpin. As equipes sabem que o modo de reta, aquele sistema que reduz o arrasto aerodinâmico nas retas, simplesmente não vai ser usado ali. Então por que carregar o peso do atuador que controla esse sistema? E mais, por que deixar o buraco onde o atuador se encaixa aberto, perdendo carga aerodinâmica preciosa que poderia estar empurrando o carro contra o asfalto? Pois é, aí que mora a brecha. De acordo com a análise do Motorsport, que rastreou cada peça visualmente nos boxes. Mercedes, McLaren, Red Bull e Williams, todas produziram winglets sob medida para tampar exatamente aquele buraco. Isso não é pouca coisa. São peças desenhadas completamente do zero, em sigilo absoluto nos departamentos de ID, para gerar mais downforce e fazer o resto da asa trabalhar mais pesado nos trechos mais lentos. E não parou por aí. Haas, Alpine e Racing Bulls não fizeram peças novas. Elas modificaram as geometrias existentes em cima da hora e encaixaram Winglets onde dava, no limite da criatividade dos engenheiros de cada equipe. Já Audi e Cadillac. Sim, a Cadillac já na Fórmula 1 em 2026. Adicionaram abas menores no elemento superior da asa traseira. Uma solução que a Ferrari já tinha usado no Grande Prêmio de Mônaco do ano anterior, e que eles basicamente copiaram sem vergonha nenhuma, sem nem disfarçar. O mais irônico de tudo, a Red Bull foi além. Encaixou extensões triangulares no famoso gurney flap da asa traseira. Aquela pecinha minúscula na ponta que canaliza o fluxo de ar por cima do difusor. Uma peça que a maioria dos torcedores nem sabe que existe. Cada detalhe foi pensado para roubar milésimos que, numa pista como Mônaco, fazem a diferença entre sair no Q3 ou ficar no meio do pelotão. Ou, em alguns casos, entre pontuar e não pontuar. Mas por que todo esse esforço por uma corrida que, convenhamos, é quase sempre um tédio de ultrapassagem? O próprio site Motorsport publicou um editorial dizendo que a Fórmula 1 precisa urgentemente encarar a realidade. Ou muda o formato do fim de semana ou aposenta de vez o Grande Prêmio de Mônaco. E eles têm razão. Os carros de 2026 são enormes. O regulamento mudou para gerar mais corrida. E Mônaco seguiu irritantemente previsível, com Antonelli sumindo na frente desde a primeira volta, abrindo segundos de vantagem já no terceiro giro. Mas é aí que a engenharia entra para salvar o dia. Os pilotos querem mais carga dianteira para virar nas curvas lentas. E Mônaco é feito só de curvas lentas, 19 delas, mas precisam equilibrar a traseira para não rodar no asfalto irregular da rua, que muda de textura a cada trecho. Então cada grama de downforce extra na asa traseira vira um presente caído do céu para os engenheiros de corrida. Tem uma frase do diretor técnico da McLaren que ficou famosa depois desse fim de semana. Segundo o Motorsport, ele disse: "Whenever there's a small gray area in Formula 1's regulations, it is guaranteed that at least one engineer will attempt to exploit that loophole." Sempre que tem uma área cinza no regulamento, é garantido que ao menos um engenheiro vai tentar explorar aquela brecha. Dito e feito. O que ninguém comentou em lugar nenhum foi que dessa vez não foi um engenheiro. Foram 8 equipes no mesmo truque simultâneo, de forma independente, cada uma descobrindo a mesma falha no código técnico da FIA sem combinar nada entre si. Isso não é coincidência nenhuma. É sinal de que o regulamento atual tem um buraco tão evidente que todo mundo viu, mas ninguém quis denunciar formalmente. Afinal, se você denuncia, a brecha fecha. E aí ninguém Estados Unidos mais. É o dilema clássico do esporte.
Agora chega o plot twist que faz tudo fazer sentido. E é o ângulo que nenhum outro canal vai te entregar. A Fórmula 1 sabia desse lufole antes mesmo do carregamento dos caminhões chegarem em Monte Carlo. E não fez absolutamente nada. Por quê? Porque Mônaco, neste ano de 2026, já tinha um vencedor decretado pela tradição antes mesmo da bandeira quadriculada cair. Não me entenda mal. O Kimi Antonelli foi impecável, liderou todas as 78 voltas, segundo a cobertura, com uma vantagem que nunca caiu abaixo dos 5 segundos. Mas a corrida em si já é um desfile. O que realmente está em jogo em Mônaco não é quem é o mais rápido no domingo. É quem interpreta melhor a letra miúda do regulamento técnico durante a semana. É como xadrez, mas onde o tabuleiro é um código de 200 páginas escrito em linguagem jurídica com parágrafos que mudam de interpretação dependendo de quem lê. E olha que curioso, a mesma categoria que baniu o famoso modo de motor especial, na classificação em 2020, que caça cada grama de vantagem com multas milionárias e exclusões de resultado, simplesmente deu de ombros para 8 equipes fazendo a mesma gambiarra de engenharia ao mesmo tempo. Ou melhor, existe um precedente histórico que torna tudo mais bizarro. Em 2022, a McLaren usou uma brecha parecida na asa traseira durante o Gran Prêmio de Monza. A FIA fechou o loophole no ano seguinte, no regulamento de 2023. Agora, com o novo regulamento de 2026, o mesmo buraco reabriu sem querer. Não por descuido, mas porque a redação do novo artigo técnico foi mal copiada da versão anterior. E a entidade máxima do esporte preferiu fingir que não viu. E isso é só metade do que ninguém te contou. Toda semana eu volto com um caso desses para destrinchar nos mínimos detalhes. O que isso tudo revela sobre a Fórmula 1 de 2026? Que o esporte virou um jogo duplo. De um lado, você tem a corrida que a TV mostra. Antonelli vencendo com folga, Bortoleto batendo no Q1 e se culpando depois, como ele mesmo disse numa entrevista citada. Why do we take that much risk? Por que eu assumo esse risco? Perguntou o brasileiro, visivelmente frustrado com o próprio erro na curva do cassino. A primeira corrida dele em Mônaco acabou antes de começar. Do outro lado, a corrida real que as câmeras não mostram. Engenheiros em salas fechadas. Asas traseiras impressas em 3D no meio da madrugada no hospitality da equipe. Peças instaladas escondidas na noite de quinta-feira, antes do TL1, quando a fiscalização é mais frouxa. E a FIA entre os dois mundos, sabendo perfeitamente que fechar esse loophole agora seria admitir publicamente que o regulamento técnico novo é inconsistente, que tem falhas que passaram pelas revisões, que alguém na sede em Paris errou na hora de redigir o artigo 37. Então a decisão foi deixar para a próxima temporada, corrigir em silêncio e torcer para ninguém ficar esperto demais. O que nos leva a uma verdade meio desconfortável. Mônaco não é sobre velocidade. Nunca foi, desde os anos 50, desde a primeira corrida em 1929. É sobre quem consegue enfiar mais engenharia dentro de um vão que o regulamento esqueceu de fechar. E isso, para quem ama o esporte de verdade, acaba sendo mais empolgante do que qualquer ultrapassagem que não aconteceu na pista. Isso muda como você vê o Gran Prêmio de Mônaco daqui para frente? Então, recapitulando rápido. 8 equipes exploraram a mesma brecha na asa traseira em Mônaco, a FIA sabia de tudo antes, e durante o fim de semana, e o Gran Prêmio virou um laboratório de engenharia aerodinâmica disfarçado de corrida de rua. A Mercedes criou winglets do zero, a Red Bull colocou extensões triangulares no gurney flap, e a Audi copiou o desenho da Ferrari sem nem disfarçar. Cada um no seu canto, todos no mesmo truque. Agora me conta nos comentários. Que história dos bastidores da Fórmula 1 você quer que a gente decifre nos próximos vídeos? Pode ser sobre o novo regulamento de motores, sobre alguma polêmica de dirigibilidade, sobre a nova fronteira do efeito solo. Tu escolhe. Se curtiu esse mergulho técnico, clique em inscrever. Toda semana tem um Express novo aqui no canal, sempre às 18 horas, sempre destrinchando o que ninguém viu nos bastidores do esporte. E fica a pergunta: se a FIA não fechou esse loophole agora em Mônaco, quantos outros buracos no regulamento devem estar abertos esperando por 2027?